Estamos de volta com o seu estilo de vida e eu pedi a participação via WhatsApp e vocês já enviaram. Eu gosto de telespectador rápido desse jeito. O Stael mandou uma pergunta pra gente que diz assim: homens com idade inferior que 40 anos correm o risco de ter câncer de próstata? Sabemos que o exame de toque ainda é muito mal visto pelos homens. Existe outro meio para examinar a próstata e realizar um possível diagnóstico precoce sem necessidade do exame de toque? Qual seria? Sim, na verdade é recomendado que os homens eles realizem, né, a alta susceptibilidade do indivíduo vir a desenvolver CA de próstata a partir dos 35 anos. Então, assim, infelizmente a mentalidade do homem ainda é um pouco arcaica. Então, por conta do exame mais preciso ser através do exame de toque retal, há um certo preconceito quanto a isso. Mas a partir dos 35 anos é recomendado que qualquer homem faça o exame de toque retal, independente do histórico familiar ou não. Existem sim exames mais modernos que vêm a complementar essa questão do exame de toque retal, mas com, perdão do trocadilho, nada substitui realmente o toque do examinador ao paciente. Então, ele torna-se muito mais preciso. Esses outros exames mais modernos, eles vêm a complementar, a corroborar o exame de toque retal realizado pelo médico. Temos inclusive um doutor homem que já está encorajando os homens aí. Aproveita que está no Novembro Azul, deixa o preconceito de lado e vamos cuidar da saúde. E doutor, em relação à pipoca de micro-ondas, essa pipoca é maléfica? Tem a ver com o câncer ou a gente pode comer liberado? Bom, como nutricionista eu não indico. Não indico por quê? Por causa das ondas, né, que passa para a pipoca, no caso. O que eu sugiro? Fazer uma troca entre uma pipoca, o milho da pipoca, com uma colher de água, mais umas pitadinhas de sal, leva com uma embalagem de plástico, coloca um insulfilme, fura para sair o ar, coloca, infelizmente, no micro-ondas, e aí o que vai acontecer? Uma pipoca mais saudável. Do ponto de vista do micro-ondas, infelizmente, ainda tem pesquisa que ainda está fazendo essa pesquisa em relação se faz mal ou não a pipoca. Estou completamente emocionada porque eu quero dizer para vocês, confessar aqui, que eu sou a única pessoa da equipe do estilo de vida que come essa pipoca desse jeito, tá? Eu Parabéns. coloco a colher de água, o açúcar dentro, misturo no recipiente de vidro, coloco o papel insulfilme por cima, faço os furinhos em cima, que é para o vapor sair, e coloco lá no micro-ondas 5 minutinhos mais ou menos, e todo mundo ri de mim, tá, gente? Gostaria de dizer aqui, fazer um comentário, entendeu? Parabéns, né? De que eu estava certa e eu sou uma pessoa Parabéns. saudável. Ainda tem outra coisa, não tem gordura saturada, insaturada, nenhum tipo de gordura nessa para pipoca. toda a produção do estilo de vida. E para você que está em casa, pode tentar que eu garanto que dá certo. E em relação aos adoçantes, a gente sabe muito daquela questão da troca do açúcar pelo adoçante, né? Exato. A troca do açúcar pelo adoçante que é mais saudável, é realmente mais saudável? Na realidade, o que é mais saudável é consumir um tipo de adoçante que é 100% natural de uma planta. É o chamado stevia ou stevita. Então, esse adoçante, nós indicamos, algumas nutricionistas indicam, outro não. Cada um tem seu ponto de vista para defender, certo? Então, no caso que eu sugiro, é consumir o adoçante dessa planta, que ele é 100% natural, e tem também com sucralose, que é um outro fabricante, que na realidade não é bom dizer o nome, né? Mas o importante é consumir, sim, adoçante 100% natural. Mas tem pessoas que também gostam de outro tipo de açúcar. Pode ser o açúcar mascavo, pode ser um outro açúcar que eu não estou muito lembrada o nome, mas a gente sugere que para uma pessoa com peso e altura saudável, digamos um peso normal ou eutrófico, o ideal é consumir 5 gramas de açúcar por dia. É balanceado por 5 refeições diárias. Agora, que nem o sal, né? Eu, como colega também da área de saúde, eu tenho uma pergunta. Esse tipo de açúcar é facilmente encontrado aqui? A gente sabe que a região tem um problema de logística. Sim, o adoçante 100% natural, ele é um adoçante que já foi produzido no laboratório, que se chama o stevia. Ah, tá.
Eu já ouvi dizer também que, por mais que seja um pouco mais caro, já ouvi essa teoria, por mais que esses alimentos mais saudáveis sejam um pouco mais caros, a gente tem que levar em consideração que são usados em menor quantidade. Exato. Por exemplo, aí a gente entra também numa questão que são os alimentos que seriam em relação à prevenção, né? Exato. Seriam preventivos ao câncer. O mel, por exemplo, já ouvi dizer que a gente pode substituir o açúcar pelo mel. Exato. E aí ele vai adoçar sem tirar o sabor real Exato. da fruta, por exemplo. Exato. E a gente usa numa quantidade menor. Então, por mais que seja um pouco mais caro, tem uma longevidade maior, né? Exato. É que nem um suco natural, investimento. é que nem um suco natural de uma fruta. Nós não indicamos colocar nem adoçante nem açúcar. Por um exemplo, um suco de laranja. O ideal é consumir com frutose natural daquele suco. Exato. Mas só que cada um tem seu gosto alimentar e é de acordo com o gosto do seu paciente, cliente, entende? Então, o ideal é consumir o açúcar moderadamente, mas estamos falando do adoçante, então indicamos o adoçante 100% natural. E em relação às pesquisas, ultimamente, né, as pesquisas científicas elas relatam que o adoçante X faz mal à saúde porque tem sucralose, acidulose, outro tipo de componentes desse adoçante. Então, nós devemos saber qual é o estilo de vida, como é que essa pessoa consome esse alimento, quais são as patologias associadas, se é diabético ou não. Então, todos esses fatores favorecem em relação ao consumo. Doutora Ana Lúcia quer saber o que causa o câncer de próstata. Como eu falei, são diversos fatores, não existe uma causa específica, né? Como eu falei, existem fatores internos e externos, intrínsecos e extrínsecos. Histórico hereditário, você tem histórico de câncer na família, hábitos de vida, principalmente, contatos externos, seja mediante agentes químicos, físicos, qualquer coisa que venha realmente a favorecer o aparecimento de câncer, a alimentação, enfim, exatamente. Você tem diversos fatores, é multifatorial, não existe um fator em específico, né? Lógico, para o câncer de próstata, um dos grandes fatores que tem bastante peso no desenvolvimento do câncer de próstata é o fator genético, tá? Mas, como eu falei, hábitos de vida, cuidado consigo, você evitar certos hábitos a prevenir o câncer, né? O câncer de próstata. Como eu falei, ninguém está imune ao desenvolvimento de qualquer tipo de câncer que seja. A gente sabe que com a evolução tecnológica, a evolução de estudos científicos e tudo mais, o tratamento hoje em dia torna-se, na verdade, o diagnóstico torna-se extremamente eficiente, a depender do tipo de câncer, mas mesmo independente de qual que seja, a prevenção mediante você visitar o seu oncologista, visitar um médico, um clínico que seja, a prevenção ela vem se sobressair sobre qualquer incidência de qualquer doença que seja, e falando do câncer especialmente. A idade está relacionada a isso? Porque existe uma idade específica em que os homens precisam atentar um pouco mais para o exame de toque, por exemplo. E aí isso estaria relacionado à porcentagem, por exemplo, de chances de um homem ter o câncer de próstata ou não? Sim. Com o avanço da idade, o indivíduo, o homem, ele fica mais suscetível a desenvolver o câncer de próstata. Como eu falei, a partir dos 35 anos, isso ele torna-se uma pessoa em potencial a vir desenvolver um câncer de próstata. Então, por isso que é recomendado que a partir dessa idade ele passe a fazer visitas, pelo menos anuais, ao médico, a fim de se prevenir o aparecimento do câncer e vir a tratar de maneira precoce. E nós já conversamos muito sobre os alimentos que são prejudiciais, mas agora aqueles alimentos que previnem, como o mel, por exemplo, que a gente já falou, já comentou, quais seriam outros alimentos que seriam preventivos ao câncer? Então, todo ano existem pesquisas científicas e graças a Deus são todas favorecem mais a nossa saúde. Os alimentos que vão favorecer a diminuir essas células cancerígenas são os alimentos antioxidantes. Então, nós devemos consumir alimentos antioxidantes por dia, diariamente. Quais são? Fontes de vitamina C. Devemos consumir todas as fontes de vitamina C diariamente. Temos laranja, acerola, que mais? Nosso abacaxi, todas as frutas cítricas, devemos amanhecer com esses alimentos. Devemos consumir, acordou, fez o seu de jejum normal, né? O ideal é sempre associar uma fruta cítrica. Por quê? Porque ele vai favorecer a diminuição dessas células cancerígenas na tua corrente sanguínea. Seria o controle da acidez sanguínea.
Mais ou menos isso. Também. E aí, a partir disso, por exemplo, vamos supor que eu tenha um problema de gastrite ou algum problema gástrico que me impeça de estar sempre consumindo esse tipo de alimento cítrico. Exato. De que forma eu posso fazer para me prevenir também, já que eu não posso estar consumindo sempre? Ou uma vez ao dia não faria mal para a pessoa que tem esse problema gástrico, por exemplo? Então, no caso, para uma pessoa que tem essa patologia de gastrite, já que consome os alimentos cítricos e vai desfavorecer o sistema digestivo, nós prescrevemos alguns suplementos com fontes de vitamina C, com uma baixa redução dessa ingestão por dia. Que mais? Nós poderíamos entrar com outro tipo de alimento, fontes de vitamina C, que não vai danificar a tua patologia por dia, entende? O que eu poderia te sugerir para uma pessoa que tem gastrite? Vamos pesquisar quais são os alimentos antioxidantes que têm menos vitamina C. E aí nós devemos colocá-lo em prática por dia, para poder diminuir esse aparecimento de células cancerígenas ou outro tipo de patologia existente. Em relação à castanha, é bastante famosa aqui na nossa A castanha região. da Amazônia. Castanha da Amazônia é fonte de selênio, principalmente selênio, magnésio, né? Então, o que ela vai favorecer? Ela vai favorecer na diminuição da placa de ateroma, que é aquela gordura que fica alojada dentro das artérias. Mas não fique com medo que essa placa de ateroma não é da noite para o dia. Ela está alojada de acordo com o teu modo de vida, de acordo com é a tua situação. Infelizmente, nós devemos ver como é que essa doença de base dessa pessoa. Então, o consumo de castanha da Amazônia são 2 unidades, certo? Balanceadas por dia. Como é que eu indico? Eu indico entre 9 e 10 da manhã, associada a uma maçã e uma castanha. Por quê? Porque a maçã tem pectina e a castanha da Amazônia ou do Brasil, ela tem o magnésio, então e o selênio. Então isso vai favorecer os dois quando nós mastigamos, entra em contato com a saliva. Então o que vai acontecer? Vai favorecer o transporte dessa pectina, desse magnésio e favorecer a diminuição da placa de ateroma. Isso de segunda a sexta, só que a gente divide segunda uma maçã, terça uma pera, associa com uma banana. Não é só a maçã de segunda a sexta, entende? E sempre à tarde um outro tipo de fruta oleaginosa, associada sempre a um iogurte semidesnatado ou integral que não tenha corante. Até porque a gente sempre ouve dizer que precisamos ter a nossa alimentação completa. Então, um tipo de fruta só, um tipo de alimento só não estaria dentro desse grupo completo de nutrientes que a gente precisa, né? Exato. É que nem aquela história, quanto mais colorido, mais saudável. Então, isso é fato. Nas tuas primeiras refeições, de jejum até a ceia, diferentes cores, porque cada cor tem um pigmento, cada pigmento tem uma função. Então, se eu vou falar de todas as cores, amarelo, fonte de vitamina A, roxo, fonte de antocianina, que vai diminuir esse aparecimento de placa de ateroma. Então, cada cor tem uma função e cada cor favorece ao teu coração, principalmente. Só fazendo uma ressalva também, que tem muita gente aqui que tem costume de pegar castanha e torrar. Mas torrar a castanha, você tira algumas propriedades dela, né? Principalmente os óleos, né? Exato. Como é de forma natural. Exato, os óleos. Então, nós não podemos tostar a castanha. Não, comer de forma natural, só sem casca. O ideal é tirar a casca, não é isso? E comer com aquela pele marrom, que também Exato. tem vários tipos de nutrientes na casca. Inclusive, eu já ouvi dizer que os nutrientes estão exatamente nessa pele marrom. Exato. Que nem a jabuticaba, que tem resveratrol, que vai ajudar a favorecer a várias diminuições de doenças. No caso das frutas com casca, né? Muitas vezes a gente tira a casca e aí o aconselhado, na verdade, é Justamente, comer com a casca. O ideal é inventar alguma higienizar. coisa, né? Nós temos mais uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz: pesquisas nos mostram que o café faz bem para a saúde. Qual é a melhor forma de tomar o café sem prejudicar-se a si mesmo? E qual a quantidade de café podemos consumir por dia? Então, nesse caso, eu sempre indico consumir o café sempre no de jejum. Por quê? Porque a fonte que tem cafeína vai te favorecer a dar mais suporte nutricional por dia, certo? Então, sempre eu indico consumir o café no de jejum e, porventura, repetir sempre no lanche da tarde uma xícara, mas não
com um maior acúmulo de açúcar. E é verdade que esse café precisa ser ingerido no momento exato em que ele foi feito? Ou a gente pode, porque a gente vê muito assim, fiz o cafezinho agora, e aí daqui a muitas horas, no cafezinho da tarde, no lanche da tarde, eu vou consumir aquele mesmo cafezinho da manhã. Isso é correto ou... De acordo com... na realidade, tem vários fatores. Um dos fatores é, se eu vou fazer o café logo de manhã cedo, o ideal é consumir logo. Por quê? Porque mais tarde eu vou trabalhar, mais tarde eu vou fazer outros afazeres. Então, o ideal é sempre consumir. Aprontou, consumiu. Por quê? Porque aí vai sair do foco do teu café da manhã. E aí, o ideal sempre é consumir o café, 50% de café, 50% do leite. Ou café com leite ou leite com café, de acordo com o gosto alimentar de cada pessoa. O ideal sempre é consumir o café no de jejum ou repetir no lanchinho da tarde ou o gosto do cliente. Nós vamos para um breve intervalo. Estou esperando a sua participação. A gente volta já.